Que nunca nos falte fé nas grandes superações, que as emoções possam ser sempre de alegrias, que o nosso coração esteja em paz e em comunhão com o que almeja a nossa alma, e que tenhamos sempre esta gratidão imensa pelo amor magnificamente lindo de Deus por nós. Leva um tempo para esquecer que o tempo leva tudo nessa vida. Cicatrizes são lembranças que a vida nos dá de presente. Podem ser físicas, emocionais, não importa o nome que leva, mas as recordações que trazem consigo e sua história. Quando pensamos em uma cicatriz, lembramos que para a existência dela foi necessário machucar-se de alguma maneira, para que então ela pudesse ser ali colocada. E se você possui cicatrizes, é porque passou pela experiência da dor, e junto com essa experiência, você adquiriu um aprendizado. Não permita que as cicatrizes voltem a doer, porque hoje são apenas lembranças. Já fecharam, cicatrizou. Não a cutuque mais, não permita que volte a sangrar. Aprenda a viver com a sabedoria que ela trouxe para você. E lembre-se, se você tem uma cicatriz, ela está ali para te lembrar que você sobreviveu. Viva sua vida intensamente, caia e levante-se quantas vezes se fizerem necessário, e não permita que as cicatrizes da vida voltem a te incomodar. Um coração com cicatrizes é um coração recheado de experiências compartilhadas. Sandra Lincoln, oi, vim te lembrar, quando você escolhe amar, Deus age em você. Jesus acolhe, cura e transforma quem se entrega a Ele. Confia, Ele renova tudo. Eu amo tudo que não precisa ser pedido. O cuidado que aparece sozinho, a mensagem que chega sem cobrança, a presença que se oferece sem esforço. Porque quando algo é verdadeiro não precisa ser lembrado o tempo todo. Quem sente encontra um jeito de demonstrar. E no fim das contas, o que mais encanta é exatamente aquilo que simplesmente vem. E talvez seja exatamente isso que mais toca a gente. Boa noite. Acredite que você pode e você já está no meio do caminho. Theodore Roosevelt. Que nunca nos falte fé nas grandes superações, que as emoções possam ser sempre de alegrias, que o nosso coração esteja em paz e em comunhão com o que almeja a nossa alma, e que tenhamos sempre esta gratidão imensa pelo amor magnificamente lindo de Deus por nós. Leva um tempo para esquecer que o tempo leva tudo nessa vida. Cicatrizes são lembranças que a vida nos dá de presente. Podem ser físicas, emocionais, não importa o nome que leva, mas as recordações que trazem consigo e sua história. Quando pensamos em uma cicatriz, lembramos que para a existência dela foi necessário machucar-se de alguma maneira, para que então ela pudesse ser ali colocada. E se você possui cicatrizes, é porque passou pela experiência da dor, e junto com essa experiência, você adquiriu um aprendizado. Não permita que as cicatrizes voltem a doer, porque hoje são apenas lembranças. Já fecharam, cicatrizou. Não a cutuque mais, não permita que volte a sangrar. Aprenda a viver com a sabedoria que ela trouxe para você. E lembre-se, se você tem uma cicatriz, ela está ali para te lembrar que você sobreviveu. Viva sua vida intensamente, caia e levante-se quantas vezes se fizerem necessário, e não permita que as cicatrizes da vida voltem a te incomodar. Um coração com cicatrizes é um coração recheado de experiências compartilhadas. Sandra Lincoln, oi, vim te lembrar, quando você escolhe amar, Deus age em você. Jesus acolhe, cura e transforma quem se entrega a Ele. Confia, Ele renova tudo. Eu amo tudo que não precisa ser pedido. O cuidado que aparece sozinho, a mensagem que chega sem cobrança, a presença que se oferece sem esforço. Porque quando algo é verdadeiro não precisa ser lembrado o tempo todo. Quem sente encontra um jeito de demonstrar. E no fim das contas, o que mais encanta é exatamente aquilo que simplesmente vem. E talvez seja exatamente isso que mais toca a gente. Boa noite. Acredite que você pode e você já está no meio do caminho. Theodore Roosevelt. Que nunca nos falte fé nas grandes superações, que as emoções possam ser sempre de alegrias, que o nosso coração esteja em paz e em comunhão com o que almeja a nossa alma, e que tenhamos sempre esta gratidão imensa pelo amor magnificamente lindo de Deus por nós. Leva um tempo para esquecer que o tempo leva tudo nessa vida. Cicatrizes são lembranças que a vida nos dá de presente. Podem ser físicas, emocionais, não importa o nome que leva, mas as recordações
recordações que trazem consigo sua história. Quando pensamos em uma cicatriz, lembramos que para a existência dela foi necessário machucar-se de alguma maneira para que então ela pudesse ser ali colocada. E se você possui cicatrizes, é porque passou pela experiência da dor, e junto com essa experiência, você adquiriu um aprendizado. Não permita que as cicatrizes voltem a doer, porque hoje são apenas lembranças. Já fecharam, cicatrizou. Não a cutuque mais, não permita que volte a sangrar. Aprenda a viver com a sabedoria que ela trouxe para você. E lembre-se, se você tem uma cicatriz, ela está ali para te lembrar que você sobreviveu. Viva sua vida intensamente, caia e levante-se quantas vezes se fizerem necessário e não permita que as cicatrizes da vida voltem a te incomodar. Um coração com cicatrizes é um coração recheado de experiências compartilhadas. Sandra Liedkan, oi, vim te lembrar, quando você escolhe amar, Deus age em você. Jesus acolhe, cura e transforma quem se entrega a Ele. Confia, Ele renova tudo. Eu amo tudo que não precisa ser pedido. O cuidado que aparece sozinho, a mensagem que chega sem cobrança, a presença que se oferece sem esforço. Porque quando algo é verdadeiro não precisa ser lembrado o tempo todo. Quem sente encontra um jeito de demonstrar. E no fim das contas, o que mais encanta é exatamente aquilo que simplesmente vem. E talvez seja exatamente isso que mais toca a gente. Boa noite. Acredite que você pode e você já está no meio do caminho. Theodore Roosevelt, oi, vim te lembrar, quando você escolhe amar, Deus age em você. Jesus acolhe, cura e transforma quem se entrega a Ele. Confia, Ele renova tudo. Cicatrizes são lembranças que a vida nos dá de presente. Podem ser físicas, emocionais, não importa o nome que leva, mas as recordações que trazem consigo sua história. Quando pensamos em uma cicatriz, lembramos que para a existência dela foi necessário machucar-se de alguma maneira para que então ela pudesse ser ali colocada. E se você possui cicatrizes, é porque passou pela experiência da dor, e junto com essa experiência você adquiriu um aprendizado. Não permita que as cicatrizes voltem a doer, porque hoje são apenas lembranças. Já fecharam, cicatrizou. Não a cutuque mais, não permita que volte a sangrar. Aprenda a viver com a sabedoria que ela trouxe para você. E lembre-se, se você tem uma cicatriz, ela está ali para te lembrar que você sobreviveu. Viva sua vida intensamente, caia e levante-se quantas vezes se fizerem necessário e não permita que as cicatrizes da vida voltem a te incomodar. Um coração com cicatrizes é um coração recheado de experiências compartilhadas. Sandra Liedkan, leva um tempo para esquecer que o tempo leva tudo nessa vida. Que nunca nos falte fé nas grandes superações, que as emoções possam ser sempre de alegrias, que o nosso coração esteja em paz e em comunhão com o que almeja a nossa alma, e que tenhamos sempre esta gratidão imensa pelo amor magnificamente lindo de Deus por nós. Eu amo tudo que não precisa ser pedido. O cuidado que aparece sozinho, a mensagem que chega sem cobrança, a presença que se oferece sem esforço. Porque quando algo é verdadeiro não precisa ser lembrado o tempo todo. Quem sente encontra um jeito de demonstrar. E no fim das contas, o que mais encanta é exatamente aquilo que simplesmente vem. E talvez seja exatamente isso que mais toca a gente. Boa noite.